Olá, começamos agora mais uma live da Tribuna do Ceará. Eu sou Vanderlei Filho. Vamos aguardar aí os nossos amigos começarem a aparecer aqui na nossa live. Só sendo avisado agora que é a live do Instagram da Tribuna do Ceará, né? A Tribuna do Ceará sempre promovendo bate-papo, gente, enfim, trazer convidados que possam nos ajudar a pensar o momento em que a gente vive agora, sempre à luz aí desses problemas da pandemia, né, enfim, suas consequências econômicas, emocionais e de toda a ordem, né? Hoje a gente vai conversar com a Lídia Freitas. Lídia Freitas é cientista política e marketing, né, é especialista em marketing político também. Então a gente vai falar justamente sobre isso, né, as estratégias eleitorais agora, nesse ano, né, tão diferente, onde queremos eleições ao mesmo tempo em que a pandemia persiste, né, os seus efeitos também. Vamos aqui chamar a Lídia para conversar com a gente. Daqui a pouquinho a Lídia está aparecendo. Pronto. Já enviamos aqui o convite. Instantes, a gente faz a conexão para começar aqui o nosso bate-papo. Olá, Lídia, tudo bom? Oi, tudo bem, Vanderlei? Boa tarde. Boa tarde, né? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para aqui bater esse papo conosco, né? Obrigado também sempre ao pessoal que acompanha a gente. Lembrando que a nossa live, a live da Tribuna do Ceará, fica gravada no IGTV e também no YouTube, né, do Sistema Jangadeiro, do Jornal Jangadeiro. Então, você que achar interessante, pode inclusive indicar o vídeo aí para um amigo, para uma amiga que se interessa por esse assunto. Como eu disse, a gente conversa hoje sobre estratégias eleitorais, né, em tempos de coronavírus. E ninguém melhor do que a Lídia para conversar com a gente. Eu estava apresentando logo no início, Lídia. Você é cientista política e também é especialista em marketing político, e é um assunto aí, então, que está mais do que na ordem do dia. Estamos em 2020, ano de eleições municipais, né? As primeiras expectativas, logo no começo da pandemia, é que a essa altura o quadro já fosse melhor, né? Que já fosse possível estar tratando de outros temas, entre eles as eleições, mas a pandemia, né, a dinâmica do coronavírus se mostrou aí, enfim, prolongada, estendendo as medidas de isolamento, as medidas do poder público, né, lançando dúvidas sobre a realização de eleições, inclusive adiando o calendário eleitoral, né, não teremos mais eleições em setembro, vai ser agora em novembro, enfim, todos esses acontecimentos. E a gente, então, é claro que os atores políticos têm que mudar, rever suas estratégias à luz de todos esses fenômenos. Então, pergunta aqui para você, né, para a gente começar, Lídia, né, como é que você enxerga esse desafio de ter que bolar uma estratégia eleitoral, né, em meio a uma pandemia? Pois é. Em primeiro lugar, boa tarde. Obrigada novamente pelo convite. Um alô para os ouvintes internautas da Tribuna, né, que estão aqui com a gente na tarde de segunda. Na verdade, Vanderlei, esse ano foi um ano tenso de todas as formas, né? E do ponto de vista eleitoral, foi muito mais complicado realmente, porque as pessoas tinham essa incerteza dessa questão de se seria realizadas as eleições ou não. A gente viu em outros países que a pandemia afetou, porque alguns tinham período eleitoral em março, maio, né? Outros parcialmente afetados, como os Estados Unidos, que a eleição é em novembro também, mas as primárias são todo no primeiro semestre, né, e foram alteradas. Aqui no Brasil não foi diferente, né? A gente teve, além dessa tensão de não saber o que estava acontecendo na sociedade, se a gente ia estar com isso controlado ou pelo menos minimizado até o começo do segundo semestre, onde começa efetivamente o movimento visível da campanha, digamos assim, né? Que a gente chama de campanha de rua. Mas o planejamento ocorre muito, muito antes. Mas o que acontece? Muitos pré-candidatos, né, que estavam pleiteando essa ideia de ser ou não candidato, acabaram ficando também nessa preocupação, não só se vai ou não haver eleição, mas também com a condição financeira, né, a condição da posição partidária, né, como é que iam conseguir desenvolver essa pré-campanha. Né? Tinha uma série de preocupações que não envolviam, em primeiro lugar, a estratégia, né? Embora ela seja de suma importância,
os pré-candidatos estavam preocupados com N outras coisas e acabou que o planejamento estratégico foi um pouco mais para frente. Até pouco tempo, tinham pessoas que iam se candidatar, por exemplo, eu estava em conversa com algumas pessoas que iam se candidatar a prefeito. Aí, de repente, não mudou tudo, né? Dentro do partido, as coisas se complicaram e essa pessoa foi para outra posição, né? Ainda talvez para vice-prefeito. Então, tem uma série de fatores que complicaram, né? E como você bem disse, a questão do calendário eleitoral, felizmente foi conseguido definir esse calendário, né? Que essa era uma preocupação muito grande. Eu acho que a possibilidade de não haver eleição era ínfima e totalmente fora da realidade, né? Porque você prolongar mandato é ruim de todas as formas, não está previsto constitucionalmente. A gente pode dizer que seria ilegal e um tanto quanto imoral, né? Porque estender o poder de pessoas que não estão autorizadas para exercê-lo, já que o voto, a validade do voto é de 4 em 4 anos. Então, pelo menos a gente tem essa definição de calendário, mas a gente acabou por estender, digamos assim, o período de pré-campanha, porque até esse momento a gente já teria convenções definidas, quem seriam os candidatos, etc. Só que com o novo calendário, essa definição foi para o período de 31 de agosto até 16 de setembro, que são o período das convenções partidárias, né? Então, até lá, até você ter uma convenção que ratifique os nomes, que dê para fazer o registro da candidatura, todos são pré-candidatos, né? E na pré-campanha, como a gente chama, é o período de planejamento, né? Deveria ser o período de planejamento, né? Esse ano a gente tem, com a questão da pandemia, alguma questão experimental, que seria essa campanha um pouco mais virtual, né? As pessoas confundem um pouco o virtual com o digital. Tem gente apostando que a campanha iria ser 100% digital. Não é, né? Porque formas de virtualidade a gente tem também a TV e tem o rádio, né? Que são formas de interagir sem ter a presença física, mas são interações tal qual a internet. Então, a fantasia da campanha 100% digital ainda estava pairando e algumas pessoas ainda têm a fantasia, mas a gente tem que integrar essas três. Outra questão que eu acho assim, eu acho que a campanha de rua ela não vai sumir esse ano. Talvez ela seja menor, mas a gente está vendo que as pessoas já estão retomando, né, o contato umas com as outras, com todas as restrições e os cuidados, mas até uma questão psicológica, as pessoas não aguentavam mais, né, não ter essa interação. Tem a questão psicológica, econômica e tudo mais. E a eleição, ela é um processo, um ritual, um processo cultural. As pessoas querem estar na rua debatendo, as pessoas querem estar na rua tendo contato com o candidato, etc. Talvez isso vá um pouco mais para frente, né? Mais lá para o final da campanha propriamente dita, né? Lá para outubro, né? Meados de outubro. Mas agora a gente trabalha com a questão, vai ter que trabalhar com a questão digital, né? Já que o rádio e TV tem restrições com a legislação nesse momento de pré-campanha, né, e a gente vai usá-lo mais dentro da campanha. Mas o mundo digital, a gente já está experimentando essa questão no trabalho, né, na interação social, experimentou nos últimos meses, e a campanha, a gente já experimentou nas campanhas anteriores, né, 14 e 16, e vamos dar usar isso como uma ferramenta mais consistente na eleição desse ano. Pois, Lídia, eu falo em estratégia também, porque é o seguinte, às vezes nem é o que está ali, vamos dizer, já no planejamento, no papel. São meio que práticas também. Tipo, quem situação reserva o ano eleitoral, por exemplo, para as inaugurações, né, e sempre com muita cobertura da sua equipe, que vai realizar aqueles vídeos que vão ser apresentados, né, no programa eleitoral. A oposição também faz suas visitações, mostrando onde é que tem problema, onde é que as coisas não estão andando bem. Enfim, eles estão aí já começando a preparar material, né? Inclusive discurso também, para chegar nessa abordagem. Só que agora há uma cautela porque tudo está na dependência da dinâmica do vírus, né? Uma crítica mais ácida à saúde pode ser entendida como uma torcida para que as coisas piorem, por exemplo, para a oposição. Já o governo, qualquer decisão errada, um timing errado, né, pode aprofundar a crise econômica. Então, parece que eles estão também um pouco esperando para ver, né? Quando eu digo estratégia, tradicionalmente é isso que a gente via, o pessoal na rua já andando, intensificando essa presença, mas agora não vai dar.
Exatamente. Tudo isso faria parte do planejamento, né? Como eu estou dizendo. Você também não pode fazer essas ações assim, acordou de manhã e eu quero fazer isso. Não, não vai funcionar, né? Um político ou um candidato a político pela primeira vez, ele tem que ter isso dentro do planejamento da campanha dele. Isso tem que ser estudado primeiro, o ambiente político eleitoral, que é a primeira parte do planejamento, né, estratégico. Até para isso, se você vai criticar, como você vai criticar, por quê? Porque nessa fase agora da pré-campanha, ela funciona para quê? Para que os cidadãos possam lhe conhecer, né? Se você, nesse ponto, as pessoas acham que lhe conhecer é só para quem vai a primeira vez. Mas eu acho que não, porque tem gente que foi eleito e mal teve contato com o eleitor. Na regra anterior que a gente tinha, por exemplo, da eleição proporcional, que tinha aquele voto que você votava em uma pessoa e uma chapa inteira conseguia ser eleita, às vezes um ou outro representante não tinha sequer contato. Então, passou 4 anos lá exercendo o mandato, às vezes não se comunicou com a população, não fez nenhuma ação que tivesse autoridade. Então, essa pessoa também precisa ficar conhecida dessa vez, né? Porque mudou a regra, agora cada um é dono do seu conjunto de votos, digamos assim, né? Na nova regra que proíbe a coligação proporcional. Então, esse momento é necessário que você se torne conhecido, que a gente chama de construir reputação, né? Você se apresenta suas ideias e apresenta as propostas em si. Só que para fazer isso, você tem que ter um estudo. Por exemplo, eu tenho que saber o público-alvo que eu quero atingir ou o público geográfico que eu quero atingir. No caso da pandemia, como é que está a situação dessas pessoas nesse lugar ou nesse nicho? Como é que as pessoas estão entendendo essas medidas restritivas? Estão apoiando, não estão apoiando? Como é que a pessoa avalia as ações do gestor que está tomando agora, o prefeito ou o governador da minha cidade, do meu estado? Se as pessoas estão apoiando, não estão apoiando? Então, eu tenho que tomar cuidado com essas questões. Eu não posso simplesmente criticar por criticar, e tem que tomar cuidado também, porque existe uma coisa, a crítica, é possível, é louvável, que se as pessoas não estão fazendo de acordo com o que é a sua competência, porém, algumas pessoas se excedem, né, e vão logo, a gente viu, infelizmente, as situações aí de investigação da Polícia Federal em vários estados, e tem gente que se empolga e diz assim, porque o prefeito é ladrão, o governador é ladrão, você não pode dizer isso, porque isso é crime, né? Você tem que apresentar provas, então tem todo um cuidado. A pré-campanha se estendeu, mas ela não é terreno para qualquer coisa, né? Ela tem uma série de regras também, ela está prevista na legislação uma série de restrições. Por exemplo, você não pode pedir voto, né? Você pode aparecer, você pode conversar, de repente o Vanderlei quer se candidatar a vereador em Fortaleza e ele pode falar sobre ele, falar sobre as ideias dele, falar, por exemplo, o que ele acha que seria melhor com a abordagem com relação à pandemia, mas ele não pode pedir voto, ele não pode se apresentar como candidato ou pré-candidato, então tem uma série de restrições, precisa de um planejamento para isso, né? E você precisa entender o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado e no país como um todo, né? Porque a pandemia também atingiu o país de maneiras diferentes, né? O Brasil é muito plural, digamos assim. O próprio Estado, né? Existe uma situação, por exemplo, na região metropolitana está bem diferente da região norte, né? Ou ali no centro-sul, enfim, são em relação ao coronavírus, né? São já realidades que demandam ações diferenciadas. Imagina, então, no país. Né? Embora a gente esteja falando de eleição municipal, mas os grupos municipais eles acabam se atrelando também a grupos que disputam estadualmente e depois nacionalmente. Né? Mas é importante aí que você fala para a gente, para as pessoas perceberem que o jogo é profissional. Né? Tudo na vida é profissionalizado. A política, então, que é uma disputa intensa e tão importante, essa aí é extremamente profissionalizada. Né? Muitas pessoas pensam que só no feeling, né? Que é só no chute, enfim, não é. Não é bem Inclusive a ideia que as pessoas têm também da consultoria política. Acho que o consultor é um mágico, ou é uma pessoa que acorda e tem as ideias todas guardadas, ou tem um molde para todas as campanhas, e não é. Tudo isso depende de estudo, porque a gente tem que unir a vontade das pessoas e a necessidade social com o que o candidato tem para oferecer. Né? Nós estamos em uma era de informação em que você não falseia a realidade.
se criou uma ideia muito ligada à estratégia eleitoral, antigamente as pessoas chamavam de marqueteiro, né? A gente chama de consultor político, porque o marqueteiro ficou vinculado a uma questão de um exercício errôneo e até ilegal da profissão, né? Em alguns casos que a gente viu por aí ao longo dos anos. Mas é um trabalho sério, a gente tem que estudar o ambiente, a gente tem que unir o que a sociedade precisa e o que aquele candidato tem a oferecer. Inclusive, em alguns casos, se o que ele tem a oferecer não está sendo necessário para a sociedade naquele momento, a campanha não é viável, né? Tem até essas circunstâncias, você tem que dizer para o cliente, isso não é viável, né? Mas em termos E outra, a primeira coisa a questão da campanha profissionalizada. Bastante. Eu digo que a primeira coisa que você tem que ter numa campanha é um advogado, né? Um eleitoralista. Você não pode ir para lugar nenhum sem ter uma noção de como é a legislação eleitoral. Em segundo momento, você tem que ter um consultor político, alguém que, a gente sabe que tem campanhas que às vezes que é o eu-keep, né? O candidato vai sozinho, no máximo com a família, etc. Mas você tem que estabelecer algumas metas, por exemplo, na campanha, algum tipo de planejamento, se você não pode contratar um profissional. Existem várias plataformas de internet aí que você consegue pelo menos algumas dicas, né? Então não dá para ser de qualquer forma, né? Tem que ser profissionalizado. E com relação a essa fase que a gente está de pré-campanha, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita, interessante, com relação à estratégia. Você, como eu falei, você vai se apresentar, você vai dizer as suas ideias, você vai dizer quais seriam as formas alternativas que você daria para resolver aquele problema. Você vai colher informações, por exemplo, a gente sabe que, né, pela legislação você não pode comprar aqueles pacotes de dados das pessoas, né, de número de telefone, de e-mail, etc. Você tem que ter aquilo ali. Então, esse momento é um momento para você colher informação, né? Você manda e-mail para as pessoas ou você faz algum tipo de reunião virtual e você vai colhendo e-mails, WhatsApp para você mandar seu conteúdo. Aqui pelas redes sociais você faz live, como essa que a gente está fazendo, vai conversando com as pessoas, né? É um momento para colher informação, não só esse tipo de informação, mas também o que as pessoas querem, né? Como é que está a realidade delas no dia a dia, no bairro, na rua, na escola, em determinadas situações, para construir também algumas das suas propostas em cima disso, né? Para ir casando o que você pode oferecer com o que as pessoas querem. Então, tem um perfil várias... também, né, Lídia? O perfil do próprio candidato. Em alguns casos, a candidatura já está colocada, né? Os candidatos já são conhecidos, principalmente no interior, que geralmente são mais ou menos os mesmos grupos que estão ali disputando. Mas tem partidos também que aguardam para definir nessas pesquisas, justamente para definir o perfil de candidato. Né? Aqui no Ceará, isso tem acontecido com o grupo dos Ferreira Gomes, que eles aguardam um pouquinho e só lançam um candidato mais em cima. Povo o candidato de disposição, né? E claro que existe todo aquele noticiário especulando quem será o candidato, mas eles só definem ali mais perto e dentro de um perfil que parece já que casa bem com as circunstâncias. Alguns partidos têm aquelas figuras carimbadas, né, que a gente sabe que toda eleição estão lá, são representativos daquele partido, às vezes a rotatividade também de liderança fica prejudicada com relação a isso. Mas a maioria dos partidos tem essa discussão interna, principalmente quando se trata de sucessão, tem que ter essa discussão se aquele nome vai ser bem aceito. Existem pesquisas que são feitas para isso, né? Pesquisa de opinião, você faz pesquisa quantitativa para saber em números, né? Principalmente a aceitação e a rejeição daqueles nomes que estão colocados ali, e você faz pesquisa qualitativa para saber a opinião das pessoas com relação àqueles nomes que estão colocados, porque são informações diferentes, né? Por exemplo, 57% das pessoas estão rejeitando determinado pré-candidato, mas eu não sei por quê, então vou fazer uma pesquisa qualitativa para saber por quê, né? Para entender se aquele nome é viável ou não. Se o 57 é um número absurdo para rejeição. E se o motivo da rejeição for algo que não dê para reverter, então aquela campanha, aquele pré-candidato não é viável, você tem que escolher outro, né? Então funciona mais ou menos dessa forma. Lídia, via de regra, assim, né, o que a gente escuta sempre é que a eleição municipal é a que é menos afetada pelas questões nacionais, né? Enfim, o peso aí do governo federal não seria maior, né, do que nas eleições estaduais, onde é muito importante.
a eleição municipal seria mais a par, ou a parte dessa conjuntura nacional. Mas nós vivemos esse momento de polarização política e tal. Você acha que, dessa vez, os temas nacionais podem entrar, contaminar é uma palavra forte, mas podem entrar na política, na campanha municipal esse ano? Olha, na verdade, a campanha municipal é realmente uma esfera à parte, né? A gente tem aquela ideia de que o poder é local, é um fato, porque as pessoas se relacionam mais com o que está mais próximo do seu dia a dia. Então, no caso, um vereador de uma cidade, você tem um acesso a ele muito maior, seja físico ou virtual, do que um deputado ou um senador, né? Porque ele está tratando de temas do seu cotidiano específico. Alguns vereadores delimitam a área geográfica, então ele trabalha com 1, 2 bairros, outros com segmentos, então isso é muito mais a miúde, é muito próximo, né? E realmente os temas específicos do local tendem a importar muito mais do que o cenário nacional, a não ser que exista um fator muito importante. Por exemplo, na época da Lava Jato, né, a gente passou alguns anos dentro daquela loucura toda, né? Então, tinham figuras de todos os estados, figuras ligadas diretamente aos municípios, por exemplo, que apoiavam abertamente os prefeitos, né? E isso tinha um impacto, colava-se determinado deputado ou senador foi incluído no rol lá dos condenados ou dos apontados dentro de um escândalo daquele, ele é automaticamente ligado àquela figura do prefeito, por exemplo. Então, isso tem um peso muito grande. No caso agora de 2020, essa questão da pandemia, as pessoas estão observando muito a atuação dos gestores, né? Eu já vi muito, tanto nas redes sociais como em conversas, algumas pessoas dizendo o que os vereadores estão fazendo, estão fiscalizando como é que o prefeito está atuando, isso tudo que ele está comprando, olha, a Polícia Federal está investigando no município tal, no estado tal, né? Que a gente sabe que foram vários, né? Infelizmente. Cadê os vereadores que não estão vendo isso? Então as pessoas observam não só o prefeito, como também os vereadores, né? Porque a função do vereador, dentre elas, está a função de fiscalizar o executivo, né? Então as pessoas estão realmente atentas, está sendo uma espécie de palco esse da pandemia para observar a real atuação, né, dos gestores públicos, seja os que estão no cargo legislativo, como os que estão no executivo. Então, as pessoas estão muito preocupadas com esse cenário. A gente sabe que tem municípios no Brasil que mal houve casos, né? 1, 2 ou 3, né? Existem outros que o combate de alguns gestores foi, digamos, exemplar, né? E rapidamente conseguiram controlar a situação. Então, assim, o tema nacional iria influenciar só no próprio assunto, mas na atuação, por exemplo, a gente tem na mídia o dia todo problemas com o governo federal. É claro que se você for vincular a figura de um prefeito ou um vereador ao presidente, a rejeição que o presidente está tendo até agora pode influenciar nisso, vai depender da atuação daquele candidato, né? Mas, no geral, o que mais importa são as questões locais mesmo, nas eleições municipais. Isso, né? Tá certo. Em 2018, né, na campanha, que era para o governo estadual, e para a presidência, houve muito aquela divisão ali do chamado antipetismo, Isso. Né, e vinha aquela onda do bolsonarismo, que era meio que uma soma daquele voto que ele tem fixo com outros grupos mais ao centro, centro-direita, que ficaram sem candidato e entraram. Né? Então, mas essa polarização se deu muito nisso. Essa polarização tem, como você acha, tá aqui. Às vezes a gente percebe já um pré-candidato em Fortaleza, já citando ali expressões, buscando trazer a polarização para a campanha municipal. Você acha que isso tem como prevalecer? Olha, essa questão da polarização, ela trouxe um complicador porque quem tem feito uso disso desde essa época é um pouquinho anterior, mas explodiu muito mais na campanha de 2018. Faz uso das redes sociais. As redes sociais não são locais, né? Elas são nacionais e transnacionais, digamos assim. Então, você não tem como restringir muito desse discurso. Então, acaba realmente contaminando um pouco. A palavra seria essa mesmo, contaminar um pouco o discurso. Mas o que isso acarreta, na minha opinião? Primeiro, a própria essência da polarização, ela antagoniza,
né, as forças, e segundo, causa um tipo de antipatia com as pessoas. Por exemplo, a pessoa que está no município X, no interior do Paraná, por exemplo, ela está preocupada com o que está acontecendo lá, com o posto de saúde, com a creche do filho que não está funcionando, e eu quero saber o que é que o próximo prefeito vai fazer com isso, eu quero saber se o vereador daquela regional, daquele local vai ajudar e tudo. E, de repente, esses candidatos ao cargo lá nesse município estão discutindo as questões nacionais de forma polarizada. Então, eles assim, mas essa pessoa não está falando comigo, ela não está falando para mim, né? Por que ele está discutindo o nacional? Tem gente que não tem compreensão das competências de cada cargo, mas isso é intuitivo, né? Por que ele é candidato a prefeito da minha cidade, a vereador da minha cidade e está discutindo como se fosse candidato a deputado federal ou senador, né? O presidente da República? Isso causa uma antipatia. E o que isso revela? Aquele pré-candidato ele está preocupado com os interesses dele e não com os interesses do eleitor. Nós vamos usar muito como estratégia, como eu falei na pré-campanha e também na campanha, a questão da internet. Qual é a natureza da internet, em especial as redes sociais? É entretenimento e relacionamento, né? Quando você produz conteúdo de marketing digital, na essência, você tem que produzir conteúdo que interessa a pessoa que vai te ouvir, né? Não adianta nada eu ou o Vanderlei estarmos falando aqui de assuntos que nos interessam, se não interessam as pessoas que vão assistir, elas vão embora, né? Tem coisas muito mais interessantes para fazer. Então, quando você tem um pré-candidato ou um candidato falando sobre esses assuntos e esse assunto não saiu em nenhuma pesquisa, em nenhum momento de que é do interesse das pessoas daquela região que ele quer atingir, ele está fazendo o quê? Ele está buscando o interesse próprio e não o interesse daquele potencial eleitor, daquele cidadão que está preocupado com aquela situação. Então, assim, em termos estratégicos, a gente poderia usar uma expressão bem simples, é um tiro no pé, né? Você está dizendo para as pessoas, eu não me importo com vocês, eu estou aqui só para aparecer, né? Então, não funciona esse tipo de atitude. E tem também ainda, né, Lídia, a questão econômica, né? Essa aí é nacional e vai afetar estados e municípios, tanto que lá no Congresso Nacional, quando aprovaram a mudança da data, né, do calendário, né, houve uma negociação, partidos de centro pedindo, o noticiário era que os partidos de centro estavam pedindo uma contrapartida financeira para os municípios, né? E a leitura foi o seguinte: os prefeitos estavam pressionando os deputados federais porque os prefeitos, né, principalmente aquele do interior, não queria o adiamento da eleição porque ele teme que a crise econômica se agrave e com a crise econômica agravada ele tem menos recursos para atuar e a cobrança vai ser maior justamente sobre a prefeitura, que está mais perto ali do eleitor. Então houve esse receio aí, por isso que talvez seja votado ainda mais um pacote de ajuda, né, para os municípios, mas, enfim, a gente percebe essa preocupação, né, que é bastante pertinente. E é uma preocupação real. Você tem uma quantidade de municípios relativamente grande em alguns estados, que esses municípios não conseguem sobreviver sem esse tipo de ajuda, certo? Não são municípios sustentáveis. Se não tiver o repasse do governo federal, aquele município não paga as suas despesas, né? E alguns deles a gestão, que é uma coisa absurda, tem aí a lei de responsabilidade fiscal para normatizar isso, mas ainda, infelizmente, culturalmente, algumas questões não se sanaram, como é o caso de você ter prefeituras em que quase 90% da folha, do orçamento é a folha. Então, assim, o dinheiro do município é para pagar as pessoas que trabalham naquele município, e faça o quê com o resto, né? A gente sabe que do ponto de vista legal isso não é permitido, mas ainda existe isso, é uma coisa cultural. Então, é uma preocupação pertinente do gestor, sim, porque ele já acumula compromissos, provavelmente nos 4 anos de mandato completo, né? Alguns não conseguiram fazer de fato, alguns pegaram já as prefeituras com dívidas absurdas vindas dos gestores anteriores e não conseguiram sanar isso, porque a arrecadação do município não consegue dar conta, né? Alguns outros realmente não fizeram nada, né? Isso acontece. Então, esse prolongamento realmente ia trazer um outro momento de cobrança,
né, por parte da população. Em primeiro momento, essa cobrança com relação às respostas ao combate à pandemia, e em um segundo momento, dessa questão de como o município ia conseguir chegar até o fim do ano, que aí os salários iam atrasar, as coisas iam deixar de chegar, então ia acrescentar mais uma tensão, digamos assim. Era uma preocupação pertinente, sim, com certeza. Pois é, né? Um complicador a mais. Aí eu me lembrei, uma vez eu fiz um curso de marketing político com o Lucas Pacheco. E ele disse o seguinte, né? É uma questão também que vale inclusive para os candidatos, principalmente aqueles candidatos com chance. Cuidado para o marketing eleitoral não comprometer depois a sua comunicação de governo lá na frente. Né? Você sendo eleito prometendo um milagre econômico, prometendo geração de emprego, sem saber para onde é que está indo direito a economia, sem saber direito se vai ter esse recurso suficiente, enfim. Ele dava esse alerta. Eu acho que hoje está valendo mais ainda, não acha não? Ah, com certeza. Por isso que eu oriento. A primeira coisa que você tem que fazer em política é você saber, primeiro, quais são as atribuições da sua função. Segundo, como é que está a situação do município ou do estado pelo qual você vai se candidatar. Aí você tem que unir essas duas coisas dentro das suas propostas. Porque aquela era lá onde você se elegia com o folclórico Maluf que dizia rouba, mas faz, e não apresentava nenhum tipo de proposta e tinha um histórico absurdo de não fazer nada mesmo, ou fazer uma coisa ou outra de enfeite, né, digamos assim. O rouba mais faz dele tinha mais a ver com obra e etc, né? Então, essa época aí já ficou para trás há muito tempo. Os 4 anos hoje passam numa velocidade absurda. Né? Se você não tiver, primeiro, entender qual é a função do cargo e o que você vai enfrentar, você corre o risco de prometer coisas que não têm a ver com o que você pode fazer, aí frustra, mas na frente vai frustrar você e ao eleitor, né? E correr no que a gente chama de estelionato eleitoral, né? Você prometeu, não existe a obrigação de cumprir o que se prometeu, né? Isso é um princípio é um paradoxo dentro da questão da representação política, né? A questão da independência do mandato, etc. Mas isso é uma discussão teórica muito, muito grande, digamos assim. Mas é uma questão ética, é necessário, né? Você ter um mínimo, por isso que você tem que prometer pouco para ser efetivo. Você tem que entender onde é que você está indo e se você pode ou não fazer aquilo. O que depende, porque você, quando vira um representante, você não atua sozinho. Você foi eleito, mas tem uma engrenagem muito grande da qual você participa. Né? E essa engrenagem tem um peso burocrático muito grande. Então você não pode simplesmente dizer que vai prometer o mundo. Quando você sentar na cadeira, esse mundo vai ser um pouco mais complicado, né? Essa questão das promessas, é uma coisa muito delicada, né? Quando você planeja, as coisas que conversar com a população, né? Quando você planeja, você tem que colocar no papel coisas que são críveis, né? E também coisas que são factíveis, né? A gente não tem, hoje a gente está numa velocidade tecnológica tão grande que você está falando uma coisa e a pessoa está clicando aqui para saber se aquilo é verdade, se você pode fazer, se você consegue. Então, se você não fez esse trabalho de entender se aquilo ali é crível, factível, a pessoa está fazendo por você, em fração de segundo, né? Que aquela pessoa não vota mais em você, ela vai conversar com várias outras pessoas que não vão votar. Então, não tem efetividade também, nem do ponto de vista estratégico, nem do ponto de vista ético, né? No mínimo. Não, descobrem logo, descobrem logo. Acusar de algo e sai com a desculpa. Não, eu estava viajando, a turma sabe para onde foi, se estava ou não estava. No instante, hoje é fácil descobrir. Fica mais complicado. Realmente, para aquela desculpa furada, é mais complicadinho. Né? Você comentou aí agora, Lídia, sobre algo interessante, sobre a gente conhecer as atribuições de cada esfera, né? Do que é que o prefeito tem que fazer. Né? A eleição passada, como o tema segurança pública era o mais... que estava mais ali preocupando o eleitor, os candidatos a prefeito, não só em Fortaleza, mas em várias capitais, todos prometendo secretarias de segurança, que é uma atribuição do governo estadual, e o governo federal também estava assumindo uma parte naquela época. Enfim, e a gente percebe que as coisas se misturavam um pouco. Né? E aí, falando sobre isso, sobre você conhecer a atribuição, me lembrei da responsabilidade do eleitor. E eu tenho lido alguns textos seus,
né, na internet, ali no reticências, né? Isso. E você tem mostrado essa preocupação, que eu acho que é interessante, eu acho que o papel, inclusive a imprensa tem que trabalhar muito isso, que a política é importante, que existe uma responsabilidade do eleitor e que a política não é só esse show de horrores. Porque quando a gente escuta falar em política, eu conheço muita gente que diz, não, nossa senhora, eu não quero conversar sobre isso, eu sou uma pessoa de bem. Então, aí vai. Enfim, política não é esse show de horror, ou pelo menos não é para ser, ela tem uma função nobre, e as pessoas têm que assumir a sua cota de responsabilidade. É por aí. Com certeza. Eu costumo dizer que se foi colocando nas últimas décadas uma concepção de cidadania que falta, digamos, uma perna, né? Porque cidadania são direitos e deveres. Você tem uma série de direitos sociais e políticos e uma série de deveres sociais e políticos. Se resumiu a ideia do dever é você ir votar, e ainda tem uma carga de negatividade, que é chato, que você vai perder um domingo, que você vai ficar na fila, etc. Né? É obrigado. E não é bem, exatamente, é obrigado, e não é bem assim, né? Na verdade, você tem direito ao voto, mas esse direito vem com uma responsabilidade, que aquele voto seu conta para que você delegue o seu poder de decisão a outra pessoa. Esse é o princípio da representação e esse é o fundamento da eleição, você está delegando seu poder. Quando as pessoas entendem que o poder de decisão é seu e você tem que delegar a outra pessoa, elas têm que prestar atenção. Você não vai confiar em qualquer pessoa. Você vai ao médico, o médico vai tomar decisões sobre a sua saúde. Você vai confiar em qualquer pessoa? Não vai. Você vai verificar a reputação daquele médico, você vai perguntar a um amigo que já se consultou com ele, você vai procurar uma série de informações. Com a política não é diferente. Né? Aquela pessoa, você não foi, votou nela e vai embora e esquece que ela existe e ela faz o que ela quiser. Não, você está dando um cheque em branco para ela decidir sobre questões importantes da sua vida. Né? Você diz, pelo amor de Deus, a tarifa de energia subiu novamente. Quem é que tem a competência para fiscalizar isso? Você prestou atenção se a pessoa em quem você votou está fazendo isso? Não está? Né? Tem que haver esse envolvimento das pessoas. As pessoas dizem assim, não gosto de política, isso virou uma frase de efeito, na minha opinião. Porque não necessariamente porque eu vivo no meio político, mas não só, né? Existem vários círculos de convivência. As pessoas conversam sim sobre política. Desde meu primeiro semestre de faculdade, quando as pessoas perguntavam o que eu estudava, eu dizia ciência política. Aí a pessoa engatava uma conversa gigantesca sobre política, mesmo que você estivesse sentada na praia, né? Então as pessoas gostam de conversar sobre isso. Né? O primeiro momento da conversa é aquele de indignação, né? Que não presta, que isso, que aquilo outro. Aí depois que a pessoa desabafa, e a pessoa quer entender, olha, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Então, eu acho que hoje a gente tem muita informação política, né, especificamente falando, mas a gente tem pouca formação política. Eu recebo um retorno grande nessas colunas a que você se refere, das pessoas dizem assim, mas eu sabia que era isso, mas eu não sabia que tinha esse nome. Eu não sabia que isso se relacionava com isso. Então, as pessoas têm a compreensão e elas se interessam, vão se interessando cada vez mais. Tem um grupo de jovens de uma escola pública daqui do Ceará, né, a escola de tempo integral do Estado, que eles começaram a me seguir, e conversam, e perguntam, e leem, e se interessam. São jovens de baixa renda, né, na média de idade de 15 a 18 anos. Também já dei palestra para vários, fui uma vez no CUCA, aqui da Barra do Ceará, e se interessam, e se posicionam, dizem assim, eu sou de determinada ideologia, eu sou de outra, e eu li o autor tal, e eu fiz não sei o quê. Então, assim, existe uma ideia que, na minha opinião, é errônea, ela é muito superficial, de que as pessoas não gostam de política, elas não se interessam e não querem aprender. Isso para mim não existe. Todas as minhas experiências são que as pessoas querem sim aprender. Se você deixar os 5 minutos de desabafo, que é legítimo, porque infelizmente o que ganha muita exposição são essas atitudes negativas, que a gente chama de politicagem, né? Isso não é política, é politicagem. Né? Que não é o todo das pessoas que atuam politicamente, na verdade é uma parcela relativamente pequena, mas é o que ganha mais destaque, dá a impressão de que o todo é isso, né? Então, se você for conversando cada vez mais com as pessoas, elas vão se interessando. Essa coisa da internet, com essa geração atual, ela trouxe muito isso também, essa coisa do querer saber como funciona.
E eu trouxe um pouco também de uma indignação sem fundamento, às vezes, né? A gente chama, tem um termo em psicologia política chamado alma da multidão, né? Que se aplica às multidões eleitorais, que são aquelas pessoas que escutam a palavra de ordem, pertencem ao grupo, sem a reflexão, em alguns momentos sem a reflexão devida, e vão, né, seguindo aquele pensamento. Então, assim, a internet tem esse movimento muito grande, né, dessa multidão, que às vezes não tem muita substância, mas é uma oportunidade de você conversar e discutir o que é política, o que interfere na nossa vida, né? Porque no momento eleitoral, por exemplo, eu achei interessante a sua ideia do tema, que eram estratégias eleitorais em tempo de pandemia, porque me assustou muito quando lá em março, né, começou essa ideia de que a gente tinha que cancelar a eleição, certo? Me assustou bastante. Aí você vê o ministro da Saúde dizendo, não, a gente manda para 2020. Aí acendeu o sinal de alerta. Eu digo, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Não tem muito a ver com a questão sanitária, não. Isso está me preocupando. Por que a pessoa está prevendo que nós vamos passar 2, quase 3 anos dentro de um cenário de pandemia onde ninguém sai de casa, onde ninguém tem contato com ninguém, para a eleição chegar até 2020? Isso está errado. E não era uma manobra oportunista, né, para fazer o que a gente falou lá no começo, estender mandatos, né? Isso é uma ação política totalmente negativa e antiética, né? A eleição é uma parte importante, que é a parte onde dá legitimidade ao poder daquela figura. Se você não tiver um voto para legitimar o poder daquele representante, você está numa situação não democrática, mais conhecido como tirania ou ditadura, né? Então, Nesse assim, caso, houve a reação, né? Por isso, se a pessoa exatamente. passa um dia do seu mandato, ele está exercendo o mandato sem a autorização do voto. Exatamente. E as pessoas se preocupam assim, às vezes saem em vários veículos de comunicação dizendo assim, cuidado, um golpe de Estado vai vir pelas Forças Armadas, vai vir por isso, por aquilo outro. Se você for estudar um pouco historicamente, todos esses movimentos que culminaram em ditaduras e em regime de tirania, eles foram precedidos não necessariamente por um movimento armado, militar, etc. Eles foram precedidos por sutis modificações na legislação, seja a legislação constitucional, seja a legislação eleitoral, né? É interessante essa questão, porque são mudanças que as pessoas costumam não perceber, né? Você tem que estar dentro daquele ambiente para você perceber, e alguns percebem, mas lhe interessa e não falam, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Quando você tenta mexer no mecanismo eleitoral, tem alguma coisa errada, né? Então, por isso que chegou em março, eu falei, não, está errado, tem alguma coisa errada aí, vamos tentar mexer aqui com o pessoal e levantar essa ideia, as pessoas alertarem, porque você aproveitar uma situação onde a pessoa está preocupada com a situação de emergência, com a sua saúde e a sua sobrevivência, claro que ela não vai se preocupar se vai ter eleição daqui a 3, 4, 5 meses. Né? É impossível, que mesmo que a pessoa seja politicamente engajada, é impossível que na ordem de prioridades isso venha de forma, né, primordial. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E Lídia, você acha que nesse ano, assim, a expectativa, as projeções, dadas as circunstâncias, é de que a abstenção seja alta, né? Ou maior, já existe uma abstenção aí considerável, eu não sei, acho que é em torno de 20%, talvez, nas últimas eleições, né? Mas parte dessa abstenção é a pessoa que já morreu, e, enfim, não se sabe ao certo direitinho quantas pessoas se recusaram, não quiseram ir votar, mas dessa vez, talvez seja maior, provavelmente a abstinência, né? Ou seja, a pessoa não ir votar seja um número mais elevado, justamente por causa do medo de contágio ainda. Né? Se ainda tiver, provavelmente ainda vai ter algum resquício, né? Não vai ter a vacina. A restrição, pelo menos os cuidados, a gente vai ver. Essa abstenção eleitoral é ligada muito à questão da falta de identificação e de confiança política, né? Com os nomes que vão sendo postos nas eleições, né? Geralmente, é por isso que esse número acompanha. Você tem um número de desconfiança política na ordem de 80%, 90% nos últimos 10 anos. Né? Eu falei abstenção ou abstinência, agora eu fiquei... Falou os dois. Não, abstenção. Vai dar certo.
Não, abstinência a gente ia ficar se a eleição fosse para 2020, né? Aí ia ficar difícil. Mas é isso. Né? Ia ficar muito tempo sem votar. Então, tem a ver com essa falta de confiança. Então, quando você pega o número da desconfiança, que foi de 40% até quase 90% nos últimos 10 anos, compara com esse número de abstenção eleitoral, está por aí. Né? Então, as pessoas veem aquelas figuras, não se identificam com elas e não querem ir votar. Esse ano, isso pode ter um complicador, como você está falando, pela questão da pandemia, mas assim, as pessoas já estão indo para os lugares. Né? Eu tive que ir ao banco, a fila do banco era um negócio absurdo. Né? As pessoas estavam lá, algumas respeitavam a distância, outras você tinha que dizer, vai um pouquinho mais para lá, etc. Essa ideia da preocupação exagerada das pessoas, às vezes a gente tem esse pensamento e não tem muito a ver com a realidade. A gente viu os exemplos aí de São Paulo, Rio, as pessoas indo para a rua de toda maneira. Então, eu acho, é por isso que eu acho, inclusive, eu vi uma pessoa uma vez defendendo, dizendo que essa campanha ia ser 100% digital, porque as pessoas não vão ter coragem de sair na rua para falar com o candidato. Vão. Pode ter certeza que até setembro, as pessoas vão sim aos eventos, elas vão. Eu já vi Instagram de figuras conhecidas aí, que as pessoas estão indo fazer já a visita casa a casa. Estão indo. Vai ter que ir, né? Estão falando com as pessoas no meio da rua e as pessoas recebem. Então, assim, tem esse elemento cultural muito forte, principalmente nas cidades menores, no interior, etc., de que as pessoas querem ter esse relacionamento, querem conhecer essas pessoas que são candidatos ou pré-candidatos, e tem essa questão de que as pessoas daqui para novembro, a gente já vai estar vivendo o dia a dia, com essa nova regra de ter o cuidado a mais e tudo. Mas a gente já vai estar no dia a dia, todo mundo já vai estar trabalhando, né? Com exceção de quem pode ficar em casa ou de alguém que tem algum risco, os grupos de risco. As pessoas vão estar assim. Então, eu acho que com relação à pandemia em si, para não ir votar, eu acho que não vai ter tanta influência assim como a gente imagina, não. E o tema acaba, a própria eleição acaba meio que também, vamos dizer assim, criando ânimos, né? Criando a própria disputa, aquilo ali vai mobilizando também, né? Claro, é a questão da confiança e a capacidade. Se você pegar municípios onde a gestão do prefeito, a atuação do prefeito foi desastrosa, por exemplo, no combate à pandemia, as pessoas vão querer trocar ele a todo custo, né? Então, é um motivo para ir votar. Não, olha, esse cara, quando a gente precisou, não fez, não ajudou o município, então vamos lá, vamos procurar quem é que pode fazer, quem é que já fez, né? Já foi gestor e já fez uma, né? Então, seria, na minha opinião, o contrário, seria até uma motivação, né? Para as pessoas irem votar. A Eline aqui, né? Está perguntando se na pré-campanha já estão visitando os outros. Acho que pré-campanha não, né? Só lá na frente. Na verdade, você pode visitar as pessoas como pessoa física, né? Você não pode pedir voto de jeito nenhum. A legislação proíbe. Você não pode se apresentar como candidato, a legislação proíbe. Aí fica assim, na questão do imaginário, né? As figuras que já são conhecidas, as pessoas já sabem por que elas estão visitando. Né? É um pouquinho mais difícil para quem ainda não é conhecido, mas se começa nos círculos mais íntimos, né? Você vai no grupo familiar, você vai nos amigos, você vai em determinados locais, empresas, etc. Porque a regra até assim, varia de município para município. Tem município que está permitindo reunião de 10 pessoas, tem município que permite de 50, de 100. Né? Então você pode realizar uma reunião desde que cumpra essas questões, tanto da legislação eleitoral como da legislação sanitária, né? Você não pede voto, você não se apresenta como candidato ou como pré, você não pode oferecer nenhum benefício ao eleitor, ou seja, nada de entregar máscara para as pessoas e álcool gel, né? Você toma cuidado para as pessoas se distanciarem, toma cuidado para não, né, para usar a máscara, porque é lei. Então, isso está acontecendo. Né? Tem gente que faz uma ou outra reunião e tem gente que vai mesmo casa a casa, principalmente no interior. Né? Tomando esses cuidados. Tá certo. A live aqui da Tribuna do Ceará está acabando. A gente recebeu hoje a Lídia, perdão. Recebemos a Lídia Freitas, né, que é cientista político.
mestre aí em política também, em marketing político, né? Muito obrigado, Lídia, por sua disponibilidade, por vir aqui conosco dividir o seu conhecimento, a sua experiência, a expertise nesse tema, né? As suas preocupações também, enfim, são todos nós também temos as nossas preocupações. É importantíssimo estar ouvindo as pessoas que atuam, que trabalham nessas áreas, nas áreas que têm influência na vida, né, social, na vida de cada um de nós. E aí a gente agradece a sua presença e deixa aí um minuto e pouco para você falar e dar o seu alô finalzinho aqui para a gente, para os nossos, né, internautas. Eu agradeço também aqui todo mundo que compareceu. Daqui a pouquinho, só lembrando, a gente vai colocar o vídeo no IGTV e no YouTube também do Jornal Jangadeiro. Eu que agradeço, Wanderlei, mais uma vez a oportunidade de conversar com você, conversar com os internautas, né, os ouvintes da tribuna. E é importante a gente aproveitar esse momento, que é o ano eleitoral, onde as pessoas estão prestando bastante atenção na atividade política, para conversar com as pessoas sobre a importância disso, né, porque na condição de consultora política eu oriento muito os candidatos, né, quem vai atuar politicamente. Mas eu acho que também está dentro da função da gente, aí vem o meu lado cientista política, né, está dentro da função da gente informar as pessoas, né, conversar com as pessoas, dar um suporte para que as pessoas também possam escolher, né, seus representantes, escolher o que é melhor para o seu município, né, para suas vidas, né? Entender como é que isso influi na sua vida e poder tomar uma decisão consciente do que ela possa acompanhar e se orgulhar e não simplesmente ter aquela ideia de dizer assim, votei porque era obrigada, vou embora, não quero mais saber, né? Então, quando as pessoas querem ter informação e a gente pode fornecer, é importante, acho que qualifica muito a vida política e a vida social em geral, importante. Tá certo. Muitíssimo obrigado mais uma vez, tá aí, Lídia Freitas, né, por participar aqui conosco da live da Tribuna do Ceará. Né? Grande abraço para todo mundo e a gente se encontra por aqui na próxima live da gente, nas próximas lives que a gente vai realizando, tá certo? A todos, um excelente fim de tarde, uma ótima noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.